Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. As chuvas intensas castigaram a região serrana do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, uma tragédia anunciada já matou pelo menos 80 pessoas. Então, o programa de hoje fala, sobre a triste realidade da cidade histórica que recebeu em poucas horas na tarde de ontem uma chuva esperada, gente, para o mês todo. Vou até pedir para o pessoal rodar aqui umas imagens, A gente tem alguns vídeos feitos pelos próprios moradores que ilustram um pouquinho, a situação desse temporal. O temporal fez um estrago e tanto, como vocês podem ver aí, grande parte de Petrópolis está sem luz, sem água, e os bombeiros não sabem o número exato ainda de desaparecidos, está tudo muito confuso ainda. Pelo menos a gente sabe que 80 casas foram atingidas, com os deslizamentos. A prefeitura decretou estado de calamidade pública e o governo do Rio já pediu ajuda ao governo federal, para contornar essa situação. Então, sobre essa tragédia, eu converso agora com Oswaldo Moraes, que é PhD em Física e também diretor do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e com Paulo Iotti, que é doutor em Direito Constitucional e também advogado de Direitos Humanos. Boa noite, Oswaldo. Me ouve bem? Ouço. Boa noite, tudo bem? Me ouve também? Também, tudo certo. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Paulo também me ouve direitinho? Seja bem-vindo aqui ao Tá na Web. Ouço sim. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Oswaldo, quero começar contigo porque eu acho que a primeira pergunta que todo mundo quer fazer nesse momento mas ninguém sabia, As autoridades foram avisadas, não foram? É uma tragédia anunciada, como muitos falam, O CEMADEM emitiu aí um alerta para as autoridades na segunda-feira. Conta um pouquinho para a gente desses bastidores antes dessa tragédia acontecer. Antes de mais nada, deixe-me prestar a solidariedade aos moradores de Petrópolis. Quero me solidarizar com todas as pessoas que tiveram suas propriedades atingidas, que perderam entes queridos e que estão novamente envolvidos nessa situação quase tão dramática quanto foi 2011. Antes de responder objetivamente a tua pergunta, é importante pontuar que o CEMADEM é uma unidade de pesquisas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa unidade de pesquisa foi criada em 2011, logo depois do desastre da região serrana do Rio de Janeiro, e a missão do CEMADEM é exatamente monitorar os eventos que podem deflagrar os desastres e, consequentemente, emitir alertas para a Defesa Civil. Essa situação meteorológica que levou a esse desastre foi detectada pelo CEMADEM com alguns dias de antecedência, o que fez com que nós passássemos a informação para a Defesa Civil. Sendo mais objetivo, na segunda-feira, o CEMADEM emitiu o alerta de desastre para a Defesa Civil, mas é importante também reconhecer que na segunda-feira nós éramos incapazes de prever exatamente o dia que iria acontecer essa precipitação tão intensa, o local que ela iria acontecer e a sua intensidade. E isso não é uma limitação do CEMADEM propriamente dito. Isso é uma limitação para esse fenômeno meteorológico em particular, é uma limitação do conhecimento científico. Ainda que nós tivéssemos toda a capacidade observacional e toda a tecnologia disponível nos países mais desenvolvidos, ainda assim nós seríamos incapazes de fazer a previsão com tanta antecedência desse evento com essa magnitude. Então, mas de qualquer maneira, as defesas civis de toda a região serrana do Rio de Janeiro já estavam desde segunda-feira alertadas para a ocorrência ou da possibilidade, da probabilidade de que esse evento viesse a acontecer. É muito triste, Infelizmente, a gente se depara com isso novamente. O Oswaldo citou 2011 para você entender melhor em casa. Em 2011, a gente teve um desastre também na região serrana,
com 900 mortes. Então, a partir daí, várias atitudes, enfim, e ações foram tomadas pelo governo. Até uma CPI da região serrana foi instalada para tentar, né, justamente organizar e estudar tudo o que aconteceu para que não acontecesse de novo. Infelizmente, a gente viu esse desastre aí ontem. Doutor Paulo, juridicamente falando, esses moradores têm direito a alguma coisa? Como é que fica essa população que ficou sem casa, perdeu parentes? Qual que é a orientação que a gente pode dar? Eu vi que tem vários postos, inclusive da Defensoria Pública também por lá, para orientar esse cidadão, né? Primeiro, também, boa noite, gostaria de me solidarizar com as famílias, com todas as pessoas prejudicadas, que perderam entes queridos, ou mesmo as próprias casas. Aqui em São Paulo, onde eu estou, né, a gente também tem esse problema com enchente todos os anos, que é uma questão relevante do ponto de vista jurídico, não é? Porque, num primeiro momento, alguém poderia falar, né, que uma chuva mais forte, uma enchente, como que você falou, né, superou a expectativa de chuva para o mês, seria caso fortuito ou força maior, que é definido como um evento imprevisível e inesperado, e por isso aí o Estado não teria responsabilidade. Mas você já tem na jurisprudência há um bom tempo, inclusive sobre enchentes, decisões de vários tribunais de vários estados que falam uma enchente até pode ser caso fortuito, mas como eu até ironizo aqui em São Paulo, não, em São Paulo, na Marginal Tietê, em janeiro, todos os anos. E pelo que eu entendi do que aconteceu em Petrópolis, não só o evento de 2011, era algo que era previsível de acontecer. Então, em termos, respondendo de maneira mais direta, a gente está falando aqui de responsabilidade civil do Estado por omissão. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, não é, que para você ter responsabilidade do Estado, ele tem que ter um dever de agir. Então, assim, é óbvio que o Estado, o município, tem o dever de fazer as obras necessárias para que naqueles locais aonde, notoriamente, todos os anos aconteçam enchentes, elas deixem de acontecer ou tenham, pelo menos, os danos mitigados. Então, é possível que as famílias, sim, processem o Estado, né, o poder público competente, para serem indenizadas a partir do momento que o Estado tem a obrigação de saber, porque é previsível, não é imprevisível, não é inesperado. É previsível que aconteça a enchente naqueles locais todos os anos, ou potencialmente acontecer. Isso, Mariana, que você falou, choveu mais do que a média, aquilo que era esperado para janeiro. Eu escuto isso todos os anos. Todo ano se diz, choveu mais do que a média esperada, do que a previsão esperada para aquele mês. Então, isso certamente não pode ser argumento de defesa. Então, a menos que o Estado, o poder público, comprove num processo que ele tem feito obras, ele tem mitigado as consequências nefastas de uma chuva, de uma enchente, eu entendo que cabe a responsabilidade civil, sim. A gente já tem, como eu falei, diversos julgados nesse sentido. Como você falou, né, Paulo? Todo ano é a mesma coisa. Só muda o estado ou muda a gravidade, mas toda chuva de verão a gente acompanha deslizamento, inundação, temporal em vários locais do Brasil. Bom, Oswaldo, agora voltando um pouquinho para esse bastidor, algumas testemunhas falaram, inclusive, do momento tenso, quando a sirene tocou, que significa, então, a evacuação da cidade. Me explica um pouquinho como é que funciona. A Defesa Civil que soa esse alerta para a população, a partir daí a população tem que sair de casa. Você sabe me falar mais ou menos como é que se deu essa situação lá ontem? Sim, a Defesa Civil Municipal é a responsável pelo acionamento dos alertas, das sirenes. Agora, é preciso que a gente também entenda que o acionamento da sirene por si só, ele é, digamos assim, uma ponta de um processo que deve acontecer. Se a população não estiver orientada nesse momento que a sirene é acionada, o que ela deve fazer, qual é a rota de fuga, para onde ela ir, a sirene por si só talvez não ajude muito. É preciso que você tenha, paralelamente à instalação da sirene, a programação da sirene, um treinamento, uma capacitação da população, ou pelo menos de algumas lideranças da região,
de como agir nesse momento, porque o conhecimento do que está envolvido no acionamento da sirene é tão importante quanto o acionamento da própria sirene. Mas eu gostaria, se tu me permite, de pegar um pouco de carona no que o Paulo estava comentando, porque essa questão da chuva intensa, do alagamento, do deslizamento da encosta, são processos, digamos assim, da natureza, né? A natureza, ela nos brinda todos os anos com a graça da água, porque se nós não tivéssemos esse processo do ciclo hidrológico, nós não iríamos ter a capacidade de sobreviver. É óbvio que a forma como esse processo aconteceu, ele pode levar a um desastre. O que eu quero dizer é o seguinte: o evento meteorológico extremo, por si só, não é o desastre. O desastre é o impacto desse evento extremo. Ou seja, o desastre é uma combinação de dois fatores. Esse fator da natureza e o fator social. O fator social é desdobrado na vulnerabilidade e na exposição. Ainda que nós não tivéssemos um cenário de mudanças climáticas, de aumento de eventos extremos, nós poderíamos continuar tendo o aumento dos desastres se a vulnerabilidade e a exposição não forem atenuadas, não forem mitigadas. A ameaça da natureza, nós não temos capacidade de controlar. Ela foge da capacidade do ser humano de fazer um controle dessa ameaça. Nós podemos fazer uma previsão de quando ela vai se transformar em uma realidade. Agora, os eventos sociais, esses sim, são uma responsabilidade do setor público. O setor público, de alguma maneira, ele é o responsável pelo aumento das pessoas localizadas em áreas de risco. Em Petrópolis, lá em 2013, já havia mais de 500 áreas de risco. Mapeadas já, né? Todo mundo sabendo que ali era área de risco. Exatamente, E muito provavelmente o número dessas áreas de risco, o número das pessoas vivendo nessas áreas de risco, talvez tenha crescido nesse período todo. Ou seja, então essa combinação, digamos assim, da ameaça da natureza com a ameaça social é que se transforma, que transborda num desastre. A ameaça social, obviamente, nós temos condições, através de boas práticas, de boas políticas públicas, de um planejamento adequado da cidade, de mitigar. Então, eu acho que esse é o caminho, né? De nós tentarmos fazer políticas públicas adequadas para mitigar essas ameaças sociais. Vamos falar um pouquinho disso, então, doutor Paulo. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Existe política pública voltada para isso ou existe só projeto na gaveta? São ações muito pontuais, não é? Que na prática acaba sendo feito como uma atuação de governo e não de Estado, né? Quando a gente fala na teoria e na prática tem que se tornar política de Estado e não de governo, quer dizer que independente do partido que esteja no poder, governando, você precisa ter essas políticas públicas muito bem já mencionadas. Então, você tem alguns estados que têm auxílio aluguel, que dão uma espécie de auxílio emergencial para as vítimas desses desastres, mas certamente o poder público tem que acolher essas famílias. Até porque, vamos supor, se uma pessoa estava numa área de risco, o poder público tinha a obrigação, né, de ir lá conversar com as famílias. Obviamente, você não vai tirar a família à força, até porque o Estado não tem um lugar para realocá-las. Mas você tinha que ter medidas preventivas do Estado, tanto para prevenir essas catástrofes sociais decorrentes, né, dos eventos da natureza, quanto para realocar as famílias na medida do possível. Então, você tem uma responsabilidade do Estado, sim, e a gente precisa de políticas públicas de Estado para mitigar essa questão. Num outro caso, aqui um tempo atrás, o governador da Bahia, o Rui Costa, anunciou, né, que vai fornecer um auxílio emergencial, né, até onde eu vi se definiu o valor, para ajudar essas famílias, porque a gente vive em sociedade. A Constituição brasileira
ela consagra um Estado social de direito. O Estado social não é um Estado socialista, mas não é um Estado de capitalismo puro, onde é cada um por si e Deus por todos. Não. O Estado tem que intervir na vida social para garantir um mínimo de dignidade às pessoas e, para ser muito pragmático nesse caso, para acolher as pessoas que são vítimas desses desastres. Uhum. Então, o poder público tem que atuar, sim. Se cabe um processo para obrigar ele assim, certamente para criar políticas públicas. O que dá para processar o Estado é realmente as vítimas diretas, né, por essa omissão do Estado em evitar essas catástrofes. A questão é essa, né? A questão é ter política pública para antes da catástrofe acontecer. Como você já tocou no assunto aí do auxílio, deixa eu atualizar então, o governo deve pagar um auxílio, né, para esses moradores, já afirmou, inclusive, que deve liberar os saques do FGTS para quem mora em Petrópolis. Bom, agora a tragédia feita, a política pública também não adianta muito, né, Oswaldo? Aí vem o paliativo do pós, porque a comunidade aí acaba fazendo aí o papel de Estado, acolhendo. A gente tem também muita gente envolvida nisso, bombeiros, sociedade civil, todo mundo acaba, de uma forma ou de outra, comprando essa briga e claro, ajudando o próximo, né? Essa é uma colocação muito importante, né? A gestão do risco é alguma coisa que envolve desde o momento de monitoramento da emissão do alerta, e aí, uma vez que tenha a emissão do alerta, tu tem a preparação para o evento, e depois do evento tu tem a resposta e a recuperação. Ou seja, esse é um conjunto de ações que envolve diferentes instituições do Estado. Por exemplo, nessa estrutura no Brasil hoje, nós temos o CEMADEM, que é o órgão que faz o monitoramento e o alerta, e nós temos o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco e Respostas a Desastres, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que faz as ações de preparação e de resposta e de recuperação. E hoje nós temos uma relação simbiótica muito boa entre o CEMADEM e o SENADE. Nós, nesses eventos, ou estamos operando desde o evento da Bahia, que ocorreu no Natal, depois no início de janeiro, Minas Gerais, São Paulo, no final de janeiro, e agora Petrópolis, nós operamos quase que 24 horas conectados diretamente com o SENADE para fazer todo esse conjunto da gestão do risco. Mas ainda assim o desastre acontece e as pessoas são impactadas. Isso, então, mostra que existe uma cadeia, ou nessa sequência de elementos que fazem a gestão de risco, ainda existem elementos frágeis que nós devemos identificar para mitigar esse processo. Uhum. Claramente. E me permite, exatamente, Mariana, dialogando... Claro. Nosso tempo está acabando, mas vamos lá, vamos para as considerações finais. Vamos lá, doutor, por favor. Não, tudo bem, mas é isso. Fica à vontade. Então, eu acho assim, o que você falou, eu não discordo, né? Quer dizer, você vai pensar política pública de prevenção agora, depois do desastre, ela não resolve agora para o desastre. Mas a gente precisa delas, a gente precisa que o poder público comece imediatamente. E me parece que um dos elementos para a gente ver se o Estado foi omisso, se ele não se preocupou minimamente em fazer obras de prevenção, é ler a lei orçamentária. Então, quer dizer, quanto que tem no orçamento público do Estado, do município, né, da União, para prevenir essas catástrofes que a gente sabe que acontecem todo ano e normalmente nos mesmos lugares. E aí, quer dizer, esse dinheiro reservado, ele foi implementado? Porque uma das coisas que eu particularmente não entendo, não sou tributarista e nem de direito financeiro, mas assim, não é porque está na lei orçamentária que você vai conseguir liberar esse dinheiro. Então, se previu, o dinheiro foi todo usado? Então, acho que a gente precisa, independente de processo, de responsabilidade civil, de indenização, a gente precisa criar uma cultura em que o poder público municipal, estadual, federal atuem para prevenir essas catástrofes naturais,
e para evitar os problemas sociais delas decorrentes, que o Oswaldo mencionou muito pertinentemente. Se não fizer, a gente processa, né? Mas acho que mais do que ter uma indenização, ninguém quer perder a sua casa, e ainda mais um ente querido, para processar o Estado. A gente precisa urgentemente de políticas públicas nesse sentido. E talvez o Ministério Público possa processar os entes públicos para eles criarem essas políticas se eles não tiverem nenhuma. O poder público vai decidir como, mas ele tem que ter um plano. Tá certo. Então, isso me parece um pouco evidente. Obrigada, doutor Paulo, pelas suas considerações. Eu vou ter que encerrar aqui. Agradeço a sua participação. Oswaldo, também agradeço a participação. Foi ótimo. Ficaria aqui falando muito tempo, mas infelizmente tenho que seguir com o programa, viu? Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e foi um prazer, Paulo. Um abraço. Boa noite, Oswaldo, Mariana, foi um grande prazer também. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Bom, antes da gente encerrar esse assunto, no nosso Instagram você encontra aí alguns locais onde pode doar alimentos, roupas, água potável, inclusive água, eles estão precisando muito, né? Porque a cidade está completamente desabastecida de água potável. Fora, né, todas as ONGs aí também que se mobilizam para arrecadar toda e qualquer ajuda para a população. Então, lá no nosso Instagram, @TV Justiça Oficial, você encontra como ajudar, tá? Vamos voltar aqui comigo para as telas, então, para saber o que mais tem sido pesquisado nessa semana na internet. Vamos lá. Começando, então, com o SISU. Gente, já estão abertas as inscrições para a primeira edição de 2022 do SISU, né, que é o Sistema aí de Seleção Unificada. Para concorrer, tem que ter feito o último Enem. São mais de 221 mil vagas em 125 instituições de ensino superior público. Os cursos aí que têm mais vagas são Administração, Engenharia Civil, Direito, Pedagogia, Química e Ciências Biológicas. E as notas de corte parciais já estão disponíveis no site, que é sisu.mec.gov.br. As inscrições são até essa sexta-feira só, hein? Não perca o prazo. Outro tema que começou também a semana bombando aí na internet foi o site gov.br, com mais de 5 milhões de pesquisas, olha isso. Por que essa procura toda? O cadastro na conta ele é necessário para conseguir receber aquele dinheiro esquecido que o Banco Central disponibilizou. Lembra que a gente já falou disso aqui, né, na semana passada, retrasada? Então, o saque dessa grana aí depende do cadastro na plataforma gov.br. Por lá são feitos também vários outros serviços, como o Meu INSS, a CNH Digital e a Carteira de Trabalho. E para a gente fechar, né, uma boa notícia para fechar o giro de hoje, o HIV esteve entre os assuntos mais buscados também durante o início dessa semana, porque uma mulher americana ficou livre do vírus depois de fazer um transplante de células-tronco. Esse é o terceiro caso de sucesso, olha que bacana. Depois de 14 meses aí da operação, não tem sinal do vírus HIV no corpo da paciente. E ela faz parte de um estudo apoiado pelo governo dos Estados Unidos, que tem como objetivo acompanhar 25 pessoas que têm HIV e passaram por transplantes de células-tronco. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Aguenta aí, próximo bloco tem mais notícia. Eu volto já. Estamos de volta. Vamos então para o segundo bloco falando sobre fake news. Vamos começar mostrando para você a fake news que está sendo desmentida lá no nosso Instagram. Se você não segue, @TV Justiça Oficial. Lá na editoria semanal, #EraFake, falamos de um tema que está bombando, gente. É falso o link que circulou por aí para verificação do dinheiro esquecido em instituições financeiras, né? Aquele valores a receber do Banco Central. A verdade é que o Banco Central não envia nenhum link e o único site possível para você checar essas informações é valoresaReceber.bcb.gov.br, que é o site oficial que o Banco Central divulgou, tá? Na programação da TV Justiça, a gente desmentiu uma notícia sobre a dose de reforço da vacina. Vamos conferir?
espalhados pelo mundo inteiro, centros sérios, vêm estudando as vacinas contra a Covid-19. E a maior conclusão que nós temos em relação à publicação de dados é que a vacina é segura, a vacina consegue diminuir os casos com gravidade, diminuir sintomas, diminuir internação hospitalar e, consequentemente, óbitos. Porém, os dados têm mostrado que, com o passar do tempo, os títulos de anticorpos que são efetivos, que produz essa efetividade esperada, eles decaem. Com isso, viu-se a necessidade de realização de boosters. O que é isso? De doses de reforço. E essas doses de reforço devem ser, então, realizadas como recomendação da Organização Mundial de Saúde nesse documento, de forma racional. Utilizar principalmente em pessoas, em indivíduos que tenham um quadro de maior risco para evolução para a gravidade, de maior risco de internação e ocorrência de óbitos, que são idosos, que são os pacientes com doenças crônicas, que são as gestantes, como nós vimos no início da pandemia, que foram as pessoas que mais evoluíram com gravidade e óbito. Para conversar comigo sobre mais essa fake news, eu chamo aqui no telão a infectologista, a doutora Ana Helena Germoglio. Doutora, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda aqui no Tá na Web. Olá, boa noite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Mais uma, então, fake news, dessa vez relacionada à dose de reforço, né? Lembrando que a dose de reforço nada mais é do que uma outra dose das vacinas que a gente já tomou. Então, não tem por que ela danificar, de alguma forma, o sistema imunológico, causar câncer, né, doutora? Vamos falar um pouquinho sobre essas mentiras que andam circulando por aí para evitar que as pessoas tomem a terceira dose. E o grande problema é que a gente gasta muito mais energia desmentindo ou tentando fazer com que as pessoas entendam que essas notícias são completamente falsas, né, do que a gente gastaria para veicular uma notícia verdadeira. Então, essa notícia que fala a respeito do que a gente chamaria de exaustão ou fadiga do sistema imune, ela é completamente descabida, mentirosa, sem pé nem cabeça, né, porque a gente não existe nada na literatura científica que comprove, né, que com as doses de reforço que a gente faz, seja da vacina contra a Covid ou qualquer outra vacina que a gente utiliza hoje em dia, que essas vacinas elas podem causar o que se chama de fadiga do sistema imune, né? Ou seja, tanta estimulação do sistema imune que poderia levar a um prejuízo para o paciente. Na verdade, cada estímulo que a gente faz, cientificamente, esse estímulo se chama desafio. Então, cada desafio que a gente faz já está mais do que provado que esses desafios fazem com que o sistema imune melhore ainda mais a sua produção de anticorpos. Então, essa é mais uma mentira deslavada que a gente precisa gastar energia, né, para desmentir. Eu já estou pronta para a quarta dose. Quando vier a quarta dose, eu vou tomar, com certeza. Com certeza. Doutora, e vamos falar um pouquinho sobre a questão da dose de reforço, né? Muita gente deixou de tomar. Como é que a gente está em relação ao nível Brasil falando, né? O pessoal realmente tomou, como tomou a segunda dose ou não? Está deixando realmente a desejar essa procura pela terceira dose? Na verdade, aquele grande ânsia que a gente via na população de tomar a primeira dose, agora está se tornando cada vez mais lento, né? A gente está vendo o ritmo de vacinação, ele sendo desacelerado e também um ritmo lento na vacinação infantil. Então, é importante que o governo faça as campanhas de orientação da vacina de reforço e, além disso, existe o grupo dos imunossuprimidos, que eu trabalho com pacientes imunossuprimidos e grande parte deles nem sabem que eles são elegíveis, eles já têm a quarta dose liberada. Olha aí. Então, hoje, o que a gente sabe é que para essa variante é importante a dose de reforço, a terceira dose. E para os imunossuprimidos, a quarta dose ela já é liberada. Então, a gente precisa investir em campanhas, orientar a população da importância de todo o circuito vacinal ele se completar. É o que a gente fala, né? A gente precisa trazer o Zé Gotinha de novo, porque o Zé Gotinha sumiu, infelizmente, mas ele é um personagem importante para conscientizar a população, né, e tirar essas dúvidas e até lembrar, né, que as pessoas precisam se vacinar. Cada paciente que eu atendo, eu pergunto, o senhor sabe que precisa tomar a quarta dose, os pacientes não sabem. Sim. Né? E muitas vezes eles podem ser muito prejudicados
por conta de uma dose que eles nem sabiam que tinham direito e obrigação de tomar. É isso aí. Recado dado, então, doutora Helena. Muito obrigada pela sua participação aqui. Vacina no braço. Boa noite. Vacina do braço e muita saúde. Boa noite, muito obrigada. Até logo. Bom, gente, meu tempo acabou, hein? Vou ficando por aqui, então. Não deixe de acompanhar a gente lá nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais assuntos da web para você. Tchau, tchau.